Evangelho de São João, capítulo 6, versículos do 16 ao 21. Ao anoitecer, os discípulos desceram para a beira-mar. Entraram no barco e foram na direção de Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo a eles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado uns 5 quilômetros quando avistaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Jesus, porém, lhes disse: "Sou eu, não tenhais medo." Eles queriam receber Jesus no barco, mas logo o barco atingiu a terra para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. O nosso trechinho nesta manhã é do 16 ao 21, mas agora que nós o proclamamos, vale a pena você ver o que está escrito no versículo 15. Quando Jesus percebeu que queriam levá-lo para proclamá-lo rei, novamente se retirou sozinho para a montanha. E aí aconteceu tudo isso que você acabou de ler conosco. Ao anoitecer, os discípulos desceram para a beira-mar. Jesus não estava com eles. E se tem um pano de fundo aqui em toda esta situação, se resume numa palavrinha: decepção. Os discípulos, eles estavam decepcionados com Jesus. E antes da gente prosseguir, eu quero até perguntar para você se alguma vez na sua vida você esteve decepcionado com Deus. Não é que Deus tenha feito coisas que nos decepcionem, mas nós nos decepcionamos com as coisas que às vezes Deus permite que aconteça ou que Deus faz. Porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. A palavra do Senhor nos fala isso tantas vezes. Às vezes nós rezamos e dizemos assim: Senhor, eu quero que o Senhor faça assim, em tal dia, tal hora, com tal pessoa, para mim. Olha, a gente monta um pacote e depois põe um lacinho que é do tipo assim: e se tudo isso que eu estou pedindo der errado, a culpa é sua, hein? Então faça dar certo. Então nós pedimos que Deus faça as coisas do nosso jeito, às vezes coisas que vão nos prejudicar, não é? E já nos colocamos numa disposição de que se as coisas não derem certo, a culpa é de Deus, que fez o que Ele não faz, né? Se é para o nosso mal, Deus não faz, mas que nós pedimos querendo que Ele faça a nossa vontade, sob a condição de ficarmos chateados com Ele, se aquilo que nós estamos pedindo de errado ainda não nos fizer felizes. A gente se decepciona. Os discípulos estavam decepcionados, porque quando Jesus percebeu que queriam levá-lo para proclamá-lo rei, novamente de fininho, ele se retirou para a montanha. Ele não veio para isso. Não era esse o plano do Pai do céu para ele. Ele não veio para ser um Messias de poder, de glória. Ele veio como servo sofredor para redimir o ser humano. O que Jesus veio para ser foi um rei de serviço e de amor. Jesus é Deus a nosso serviço, olha só. Jesus é Deus à nossa disposição, a nosso serviço por amor a nós. Ele não se manifestou como um Messias autoritário, tirano, ditador, de poder, que vai estabelecer a vontade de Deus na marra. Mas os discípulos queriam isso. Queriam que ele se deixasse proclamar rei. Essa era a vontade deles. Como a vontade deles não foi feita, eles se encheram de decepção. E é comum, quando a gente se decepciona com Deus, a gente sentir vontade de abandonar a Deus. E eles não só sentiram, como eles o fizeram.
eles entraram na barca e deram-o fora. Porque Jesus tinha subido a montanha, não mandou que eles fossem embora. Jesus subiu, eles estavam tristes, chateados, decepcionados. Tudo conspirava para que eles não fossem, mas a decepção era tão grande que eles não ligaram para nada. Gente, quando nós estamos decepcionados com a vida, quando nós estamos decepcionados com uma pessoa, quando nós estamos decepcionados com Deus, ou até quando nós estamos decepcionados com nós mesmos, nós corremos o risco de fazer loucuras que põem em risco a nossa vida. Você viu o clima que está envolvendo os discípulos? Primeira coisa, o que eles estão fazendo, a palavra de Deus deixa isso muito claro para quem conhece a Bíblia, está muito claro. O que acontece aqui é exatamente o contrário do que Deus fez com o povo através de Moisés. Porque Deus pegou Moisés como um homem cheio de Deus para guiar o povo através das águas para a libertação. O que é que os discípulos estão fazendo? Estão entrando sem aquele que Deus designou para eles, estão entrando sem Jesus, no meio das águas, para voltar para uma vida sem Deus, para uma vida longe de Deus, para uma vida de escravidão. Porque uma vida sem Deus é sempre uma vida de escravidão. Porque se você não tiver Deus na sua vida, meu querido, você vai ser escravo de alguém ou de alguma coisa. Ou vai ser escravo de uma pessoa, porque se apaixonou, porque tem por essa pessoa um afeto descontrolado, ou pôs nela a sua segurança, a sua confiança que você deveria depositar somente em Deus. Por não confiar em Deus, acabou confiando e depositando nesta pessoa mais confiança e até mais responsabilidade sobre ela do que deveria. Ou você vai se tornar escravo das coisas, do dinheiro que você tem, do trabalho que você faz, do prazer que tanto te motiva, vai acabar se tornando um escravo dos seus prazeres, dos seus confortos, das suas falsas seguranças nesta vida, ou vai se tornar escravo de você mesmo. Eu digo a você, às vezes de todos aqui, o pior tirano sobre nós somos nós mesmos. Às vezes nós nos comportamos como nossos piores inimigos. Às vezes nós somos o nosso pior inimigo. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão indo na direção contrária. Jesus e a multidão está para um lado e os discípulos estão indo para o outro. E não só o tempo estava nublado, mas a alma deles estava nublada. A palavra de Deus, ela diz aqui, olha, havia uma escuridão. O tempo não estava bom, tinha trevas. E lá na Galileia, não é, quem conhece sabe que quando o tempo não está bom, você não entra no mar da Galileia. Nós fazemos muitas peregrinações lá para Israel, né? Para a Terra Santa, o Tiago morou lá e ele sabe muito bem disso. O mar da Galileia, ele é um mar maravilhoso, é um lago, né? Na verdade, mas como é um lago grande, chamado de Mar da Galileia. Só que ele é extremamente traiçoeiro. O Mar da Galileia, ele é um mar seguro para quem o conhece. Então, quando nós acordamos de manhã cedinho para fazer a peregrinação naquele dia em que nós entramos com a barca no meio do mar, não é? Os guias, os responsáveis, já entram logo em contato com os marujos e perguntam como é que está o tempo, como é que está o mar. Se tiver alguma ameaça, eles não vão. Veja, de dia, marujos experientes, não é? O tempo aparentemente bom. Se houver qualquer ameaça, eles não vão, porque no mar da Galileia, a tempestade é repentina. E se você estiver no meio do mar, quando você vê os sinais da tempestade, não dá tempo do barco chegar na praia. Não dá.
Todo mundo sabe disso. E os discípulos também sabiam.